E a história do meu lugar. Eu sou a minha própria embarcação. Sou minha própria sorte. Atravessei o mar, um sol da América do Sul me guia. Trago uma mala de mão, dentro uma oração, uma vez. Eu sou um corpo, um ser, um corpo só. Tem cor, tem morte, e a história do meu lugar. Eu sou a minha própria embarcação. Sou minha própria sorte. Je suis ici, ainda que não queiram, não. Je suis ici, ainda que eu não queira mais. Je suis ici, agora. Cada rua dessa cidade cinza. Olhares brancos me fitam, há perigo nas esquinas, e eu falo mais de 3 línguas. E a palavra amor, cadê? E a palavra amor, cadê? Je suis ici, ainda que não queiram, não. Oh, je suis ici, ainda que eu não queira mais. Je suis ici, agora. Oi, oh, je suis ici, e a palavra amor, cadê? Je suis ici, e a palavra amor, e a palavra.
Bom dia. Bom dia. Opa, só um instantinho. Bom dia. A gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre arte terapia na pandemia, sobre o potencial criativo da arte. E é um bate-papo. A arte ela acontece na fronteira arte-vida. E talvez mais que nunca durante a pandemia a arte acontece na fronteira arte-vida. Os processos criativos acontecem na fronteira arte-vida. E aí a gente vai trabalhar diferente da palestra, assim, né? Uma forma que a gente possa dialogar. Vocês podem abrir o microfone ou mandar script, eu prefiro que abra o microfone. Qual a sensação? A gente começou com a performance. Que sensação? O que tocou vocês? Ou não tocou? Né? Não tem certo e errado para essa sensação, né? Pode ter dado assim, epa, eu entrei na sala errada. Qual a sensação? Eu preciso um pouquinho desse feedback de vocês para dar continuidade no nosso bate-papo, na nossa aula. Surpresa, coragem. E mais? Espanto. E o que acontece quando vocês sentem surpresa, coragem e espanto? Medo. Incomodou, angustiou. E mais, né? Será que incomoda e angustia a gente? Alguém levantou a mão, a Caína, pode falar. Pode ligar o microfone. Falado pode também. Me deu uma sensação um pouco de angústia e, ao mesmo tempo, no final, né, da performance, me deu um pouco de leveza, né, assim, no sentido de poder extravasar, quebrar o vidro, né, isso me deu... E aí, no finalzinho, me deu outra angústia, porque eu vi um vermelho e eu remeti o vermelho ao sangue, né, e não sei se isso é um renascimento ou uma morte, não sei o que quer significar. Uhum. A gente começando um pouco fora do padrão, né? Se a gente vai falar de arte e da potencial dela, do sensorial, me passou que provocar sensações, identificação, libertação, medo, angústia, incômodo, tudo isso que você falou agora, a Caína. É possível que a gente se identifique com as sensações dos outros também. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Estranheza e incômodo, Margarete. Estranheza e incômodo. Que mais? Preocupação. Oi, bom dia. Eu posso falar? Bom dia, gente. Eu vou passar minha impressão assim bem sincera, tá? Quando começou, eu entrei, você já estava performando, mas até eu entender que era uma performance demorou um pouco, porque eu vi que você estava com a mão na parede, aí eu fiquei, ué, será que ela tá passando mal? Foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Aí depois eu entendi, aí eu vi a máscara, eu fiquei, ué, por que ela tá de máscara? Eu comecei a me questionar o porquê daquilo, né? Tentar entender que é o princípio do ser humano, né? A curiosidade, ele tem que entender as coisas.
Quando você pegou, não sei se era um copo, alguma coisa assim, e começou a bater, a primeira coisa que passou pela minha cabeça é: será que aqueles copos cenográficos, porque se for de vidro, ela vai se machucar, não sei, passam umas preocupações. E depois me lembrou, eu não sei se aqui no Brasil tem, mas aqueles lugares nos Estados Unidos que você paga para quebrar as coisas, me remeteu isso, de você quebrar para, de alguma forma, se aliviar, mas me passou mais um questionamento do o que está acontecendo, o que se passa com ela, o que ela está segurando, o que ela quer simbolizar com isso. Enfim, mas foi bem interessante. Uhum. Provocar, né? Na verdade, eu só quero provocar. Do corpo para dentro, cada um sente uma coisa. A gente projeta. Teve alguém que falou que achou que estava ajeitando material técnico, né? É muito interessante como toca de forma diferente cada um. Geraldo, né? É isso mesmo, não tem certo nem errado. Né? Eu acho que esse é um princípio de muito do que a gente está vivendo no que cerne as nossas emoções e sensações. Não estou ainda falando de cenário político. Né? Não tem certo nem errado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, vou passar agora a palavra para... Também questionei se estava tudo bem. Eu já fiz isso antes, gente. Quebraram as coisas, eu não me cortei. Já fiz isso antes. Elas demoraram a quebrar, porque eu nunca tinha quebrado nesse piso. E é um piso que amortece. E vou passar a palavra para as meninas da artesania, né? Para fazer a nossa abertura formal, digamos assim. Olá, bom dia. Bom dia, Cristiana. Ana Karine, só uma coisa. Karine, sua imagem não está aparecendo, você. Sua câmera está virada. Sua câmera está virada. Minha câmera está virada. A gente está vendo. Pronto. Agora sim. Certo. Deu. Vai lá. Gente, para vocês verem como eu sou ótima nessas questões de tecnologia, tá? Então, todas as gafes, vocês me perdoem. Bom dia a todas e todos. Sejam todos muito bem-vindos à aula Arte e Terapia em Tempos de Pandemia com a nossa querida Cristiana Moura. Agora, depois dessa performance maravilhosa, nós vamos fazer a apresentação formal da aula. Inicialmente apresentando a Cristiana, né? A aula iniciou às 10 horas e vai até às 11h30. Essa aula está sendo gravada, né? E depois os participantes poderão ter acesso. A Cristiana é psicóloga, mestre em psicologia pela Unifor, graduada em artes visuais pelo IFCE, arte terapeuta, coordenadora e formadora de arte terapeutas no Ceará. Desculpa que eu não estou entendendo minha letra, gente, só um instante. Psicoterapeuta individual e de grupos e cronista do site Crônica do Dia. Então, eu vou passar a palavra para a Cristiana. Eu espero que todos tenham um ótimo proveito, que seja uma aula fecunda para todos. Com certeza será. E aproveitem. Até logo. Cristiana, é com você, querida. Obrigada, Ana Karine. Então, pegando um pouquinho da performance inicial que gerou esse bocado de sensações que vocês partilharam, uma das coisas que faz parte da condição humana, mas que a gente vem vivendo desde o início da pandemia para cá, é uma... Peraí. Estão me ouvindo, gente? Estamos. Está um pouco baixo. Está um pouco baixo, mas estamos ouvindo. Melhorou? Melhor. Pronto. Então, uma ausência de controle,
né? Eu acho que eu escolhi essa performance porque talvez para passar um pouco disso, dessa, o que vai acontecer, né? Essa coisa da imprevisibilidade. A gente planejava um ano e agora a gente, sei lá, você planeja a semana que vem e muda, planeja outra semana e daqui a pouco muda de novo, planeja outra semana e muda de novo, e a gente vem vivendo muitas coisas do ano passado para cá, entre perdas, lutos, descobertas. E a arte não é a salvadora do mundo, né? Mas é um lugar possível de invenção e reinvenção de si mesmo, de invenção e reinvenção do mundo. A arte, ela tem se mostrado, eu acho que isso ficou muito claro, né, durante a pandemia, principalmente nos primeiros meses, eu acredito. Gente, a gente nunca assistiu tanta live. E aí não estou nem falando das nossas aulas, dessas coisas, das várias e várias lives de artista. Contato, quem não teve contato com arte que não conhecia, eu estou sem imagem? Como é que faz isso, gente? Por que eu estou sem imagem? Não, você está aparecendo para mim. É? Alguém mais não tá vendo a Cristiana? Não. Outras pessoas disseram, tá ok. Parece que tá ok a imagem dela. Tá ok, então eu nem mexo para não ter perigo, então. Eu não estava vendo a minha própria imagem, na verdade, mas na verdade eu acho até bom. E onde eu estava? Quem buscou a arte, né? Assim, seja as lives que a gente assistiu, as novas interações virtuais que a gente está aprendendo a ter, uma literatura, um livro que você não tinha lido, ou uma música de fundo olhando para o teto sem vontade de fazer absolutamente nada, ou uma música enquanto vou aproveitar para arrumar a estante, ou aquela música de sofrência na hora que a relação terminou a relação pra caramba agora, né, nesse período. E, então, assim, tem um valor da arte que talvez tenha ficado mais claro nesse momento onde a gente precisa se cuidar, precisa estar em casa, né, precisa fazer essa aula nesse formato, né, e não numa sala, todo mundo junto, num momento onde falta toque, falta contato. Eu falando das lives, pensei agora na Tereza Cristina, né, que eu gosto de chamar de operária da cultura. Não sei quem conhece a Tereza Cristina do samba, que passou, sei lá, uns 300 dias fazendo live todos os dias. E outras coisas, né? Quem deprimiu, quem se moveu para sair disso, quem aprendeu a cozinhar, quem passou uma semana sem tomar banho, lavar o cabelo, tudo isso a gente está vivendo, né? Tudo isso a gente está vivendo e precisando e podendo, e talvez já conseguindo se inventar, se reinventar. Então, quando eu falo de arte-terapia, eu falo da interseção de áreas de conhecimento. Eu até prefiro dizer arte e terapia, porque às vezes as pessoas me perguntam assim, qual o olhar do psicólogo sobre a arte? Então parece que a gente é uma grande área de conhecimento, a arte é um objeto palpável, e eu estou olhando aqui assim, meio que por um funil. Não, é uma grande área de conhecimento, a arte-terapia é uma interseção dessas áreas de conhecimento, das artes, das várias linguagens artísticas, né, das linguagens expressivas da arte, artes visuais, dentro das suas diversas modalidades, pintura, desenho, colagem, escultura, performance, que está entre as artes visuais, a dança, o teatro, música, teatro. Então, a arte tem essa amplitude gigante de área de conhecimento. Na interseção com a psicologia, a filosofia, deixa eu
Desculpa, gente, eu esqueci de botar o celular no silencioso. Na psicologia, na educação. Então, são uma interseção de conhecimentos, da terapia ocupacional, da fisioterapia. Então, as pessoas vão se juntando e construindo juntas esse fazer artístico. Eu gosto muito de pensar em terapia lá na origem da palavra. Terapia é cuidar do ser. Então, quando eu falo em arte-terapia, eu falo em cuidar com arte. E arte enquanto possibilidade de expressão de quem eu sou. Isso é uma busca da vida inteira. Né? Uma menina que eu atendi há muito tempo atrás, na verdade eu ainda atendo, mas é uma adulta, não é mais uma menina. Na época tinha 12 anos. Depois de alguns meses, eu perguntei a ela o que ela queria da terapia, o que ela vinha fazer na terapia. E ela respondeu assim: eu venho para a terapia para aprender a ser quem eu sou. Eu achei fora de série. Eu, na verdade, passei muito mais tempo para descobrir isso do que ela, né? Eu já estava na faculdade quando eu me dei conta disso. Então, assim, a gente faz terapia para aprender a ser quem a gente é. E a arte-terapia, ela é esse cuidar com arte. É uma possibilidade de expressão para além da fala, sem qualificar como mais ou como menos, que é projetivo, né? Imagina só, eu faço aqui um desenho, né? Esse é um desenho meu. Então, eu tenho esse desenho. E eu me ponho para fora desse desenho, né? Algo meu está aqui, algo meu é projetado. E aí eu tenho algo matérico, a partir do qual eu posso me ver. E elaborar conteúdos, e por aí vai. Mas a arte também é terapêutica no seu próprio fazer. Assim, enquanto eu faço, algo em mim se move. Né? Alguém falou, assim, libertação, né? Nessa coisa da performance. Gente, dá uma sensação maravilhosa mesmo. Quebra tudo, é uma catarse danada. Né? Então, tem uma coisa que eu gosto de dizer que, assim, a mão transforma a argila e a argila transforma a mão. Então, o próprio fazer em si já é terapêutico. Então, tem dois aspectos. O conteúdo que emerge ali e o fazer. Tem um aspecto muito importante da forma que eu trabalho, que é muito importante que a pessoa possa falar de si mesma. Né? A gente precisa tomar, não que a gente não possa interpretar, mas é preciso ser muito atento a uma interpretação de um trabalho, quando eu estou trabalhando com um cliente, essa coisa toda, né? Me lembro de uma experiência narrada por um psicólogo, no livro Universos da Arte, da Feigal Strover, que uma menina começou um processo terapêutico, uma menina de 14 anos, num processo de depressão. Dentro desse processo de depressão, ela foi melhorando um pouco, entrou no teatro, né? Ela era muito tímida, não tinha amigos. Quando tinha uns 6 meses de terapia, ele pediu que ela fizesse um desenho, né? Que pudesse representar como ela está sentindo naquele momento. E ela desenhou tudo preto, uma série de monstros, vampiros. Ao centro da imagem, um corpo deitado e um monte de vermelho que parecia representar sangue. O que vocês imaginariam dessa imagem? Imaginariam dessa imagem que ficou pop, né? O que vocês pensariam dessa imagem? O psicoterapeuta perguntou: o que é isso? O que você tem para me dizer? Ele disse: não, quando eu cheguei aqui, eu não tinha nenhum amigo. Eu estava muito mal, não tinha vontade de fazer nada. Aí depois eu entrei no teatro. No teatro eu fiz vários amigos, a minha vida mudou. Eu tenho fulano, cicrano, beltrano, tô paquerando não sei quem. E essa aqui é a nossa peça de final de ano. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com essa questão da interpretação, né, como cada um vai dizer de si.
E a criatividade, ela é um potencial inerente a nós. Todo mundo é criativo. Né? Eu estou falando aqui de arte, de desenhar, mas eu acho que a gente está no ano da gambiarra, né? Quantas gambiarras vocês não fizeram? Quem é que não está com o celular aí pendurado em alguma coisa, em cima de um livro, com um fio passado por não sei aonde? Então a gente... ali a Luzia deu um sorriso ali. Né? Tem isso, quem é que não tá? A gambiarra tem tudo a ver com criatividade. Eu acho que a gente nunca fez tanta gambiarra como nos últimos anos, ou nos últimos, um ano e pouco já, né? Um ano, ai, nossa, um ano e tanto. Então, assim, a arte-terapia, na pandemia, eu vou trazer isso no contexto clínico. Começamos, ano passado, a atender online. Aqui, como a gente está agora. Como trabalhar com arte-terapia, né? Parecia ser algo inerente exclusivamente ao consultório. Não. O terapeuta empresta a sua criatividade para facilitar o processo do outro dentro do setting terapêutico, e esse se transformou no setting terapêutico, com algumas peculiaridades. Eu adentro a casa do meu paciente, cliente, como queira chamar, naquele espaço possível para ele, né, porque tem gente que tem o próprio quarto, tem gente que está na sala porque mora só, mas tem gente que está sendo atendida dentro do carro, tem gente que vai para o banheiro, né, e por aí vai. Então, eu adentro a casa, e mais do que isso, eu dou permissão para que o outro adentre a minha casa também. As pessoas que eu acompanho todas já conhecem meu escritório, geralmente do lado de lá, que eu atendo do outro lado. Então, eles veem o outro lado, que não é o que vocês estão vendo agora. E aí é possível, né? É possível com que a pessoa estiver em casa, é possível trabalhar com desenho, com pintura, com corpo. Então, vários momentos, às vezes, da mesma forma que... Agora não tem como eu mostrar para vocês, porque ficou cheio de vidro quebrado no chão, né? Então, às vezes, para fazer um trabalho corporal, que eu preciso mostrar, eu afasto a câmera, eu boto uma música, como eu coloquei agora para vocês, né? Pergunto, o que tem? Às vezes a pessoa, não, aqui eu não tenho espaço, você se incomoda de me mostrar um pouco o espaço que você tem? Aí a pessoa mostra na câmera, eu falei, olha, eu tenho a impressão que ali dá pra gente trabalhar. Aí a gente vai fazer um trabalho de corpo, um trabalho de respiração, ou um trabalho de desenho. Eu tenho uma pessoa que eu acompanho especificamente, adolescente, os pais são bem abertos, o quarto dela é dela, ela pode fazer o que ela quiser, que é muito interessante, porque ela pinta nas paredes. Com um ano e tanto de pandemia, quase não tem mais parede branca, né? Ela pinta nas paredes, tanto durante a sessão como depois, né? Se a gente começa na sessão seguinte, ela me mostra como foi que terminou. Né? A parede dela tá ao máximo, assim, né? E vai transformando, né? Tem uma energia que começa e que muda. E aí tem uma coisa interessante, que várias pessoas falaram assim, incômodo durante a performance, né? E isso é muito semelhante ao processo terapêutico, né? Terapia não é cafuné. A gente acolhe o outro. Tem horas que eu saio aquele insight bem alegre da minha terapia. Tem horas que a gente sai arrasado. A gente sai incomodado. Né? Quem aí já fez terapia? Quem aí já saiu? Parece que tá faltando as pernas. Ai, agora eu só quero me deitar e pensar nisso, então eu quero hibernar até passar. Sei lá, esse tipo de coisas assim que a gente pensa. E então, assim, incomoda, né? Às vezes a pessoa se vê e incomoda. Às vezes eu peço para fazer uma coisa, a pessoa está fazendo tal, às vezes uma questão. Teve uma vez, há muito tempo atrás, que eu pedi para a pessoa que fizesse uma colagem, né? Estava falando dos vários aspectos da vida dela. Ela tinha falado de diversos aspectos.
Aí tava tudo bem, não sei o quê, papapá. E aí ela fez a colagem, depois saiu mostrando, olha, isso aqui tem a ver com o meu trabalho, aí falou do trabalho, isso aqui são meus filhos, falou dos filhos, isso aqui tem um trabalho voluntário que ela fazia, ali tinha a espiritualidade dela numa religião específica e tal, e no final ela disse assim, pronto, aqui está toda a minha vida. Aí eu olhei assim, e o seu casamento? Ela era casada, né? Aí ela tomou um susto. Ela disse que ali estava toda, não estava representado o casamento. Então, a partir de um trabalho artístico, a gente traz um monte de conteúdo. Eu tive algumas experiências durante esse processo agora que foram interessantes. Duas pessoas que eu acompanho especificamente, bastante resistentes, conseguiram entrar em algumas coisas, alguns pontos delas, de conteúdo que elas resistiam bastante, e que, na minha leitura, teve a ver com o fato de ser online, de eu estar mais protegido, de eu estar distante, né? A gente está aqui no contato só pela tela, não tem estou na minha casa, né? No meu quarto. Então, assim, né, duas pessoas que tiveram alguns insights, que veio uma que não lembrava nada da infância e que traz um problema de uma tendência, digamos assim, à anorexia. E aí, durante o processo, a gente estava fazendo um processo de escrita criativa, aí ela veio com várias memórias de sofrer bullying na hora que estava comendo, na infância, na escola, né? Eu pedi autorização para ela para dizer isso aqui, viu, gente? Então, tiveram algumas coisas facilitadas e outras dificultadas. E a gente vai precisando, a gente terapeuta, vai precisando ser muito criativo. Por um outro lado, as fronteiras se esticaram também, né? Hoje eu estou atendendo, a maioria das pessoas que eu atendo mora em Fortaleza, mas eu atendo a pessoa que mora no interior do Rio, eu atendo a pessoa que mora na capital de São Paulo, eu atendo uma pessoa que mora em Bali, na Indonésia. 7 horas da manhã, né? Porque aí tem um fuso horário louco. E em todos, assim, eu sou psicoterapeuta e arteterapeuta, né? Então, eu gosto de falar da arte como uma proposição. A pessoa pode topar fazer ou não. Quando a pessoa vem para a arte terapia, eu vim fazer arte terapia, então a gente está lá cheio de coisa para oferecer. Se ela está em psicoterapia, eu digo, olha, vou fazer uma proposta. Lá no contrato as pessoas já sabem que eu trabalho com algumas propostas também. E a pessoa pode dizer não. E eu posso insistir, ela pode continuar dizendo não, ela pode fazer. Então, tem uma coisa muito importante que é respeitar essa resistência de até onde o outro vai, né? E aí, assim, a saúde da gente, ela precisa demais da autoexpressão. Quando eu não expresso a minha criatividade, existe um bloqueio no fluxo de energia. E esse bloqueio adoece. Esse bloqueio adoece psicologicamente, muitas vezes tem um órgão de choque que a gente sente, e adoece aqui, adoece ali, e vão para outras dores, podem se manifestar, né? Os silêncios, às vezes, se manifestam, né? Uma relação que você tenha com uma pessoa da sua família, companheiro, companheira, e você cala, você cala, você cala, você cala. Uma hora isso se manifesta, geralmente o que é silenciado se manifesta como raiva, às vezes como desdém, desprezo, desinteresse. Então fica naquele monte de sentimento misturado. A arte traz uma possibilidade de colocar isso para fora. Junto com a respiração, né? E aí, tem
um ditado que diz assim, que a gente precisa matar um leão por dia. Durante essa pandemia, eu pensei muito nisso, né? De viver um dia de cada vez, matar um leão por dia. Mas eu tenho a impressão que é mais do que o leão, sabe? Eu abri a imagem, apareceu outra. Vocês estão vendo a imagem? Estamos Sim, tá vendo. aparecendo. Sim. O que apareceu aí, gente? Pareceu como se fosse um caderno, né? Um pássaro, e a gente renasce. Eu peguei esse ditado do uma fênix por dia, ou matar um leão por dia, e passei a pensar que nós precisamos ser uma fênix por dia, que é renascer todo dia das cinzas. A minha estratégia principal é a arte. Mas não precisa necessariamente ser arte no fazer artístico. É, sim, a possibilidade de invenção e reinvenção de si mesmo. É também a escrita. Outra fênix. Apareceu? Sim. Por algum motivo não está aparecendo para mim, por isso que eu estou perguntando, tá certo? Uma fênix por dia. E aí eu pergunto para vocês, né? Até agora, o que eu falei, o que a gente... Vocês estão indo bem legal, massa? Quero interagir, assim, queria comentários, queria perguntas, coisas que vocês queiram comentar da própria experiência de vocês, se alguém quiser dizer, né, independente de quem é ou não terapeuta, quem está ou não na clínica, queria que vocês quero um pouquinho de interação. Ser humano é mamífero, a gente precisa de interação nesse momento virtual. Vocês, por favor, fala um de cada vez, senão eu não entendo. A metáfora da fênix. Amanda, quer falar mais sobre a metáfora da fênix? Oi? Não, gente, falando todo mundo junto assim, não dá para entender. Amanda levantou a mão. Pode falar, Amanda. Olá, bom dia, tá dando para escutar? Tá dando para escutar. Pronto. Eu achei interessantíssimo essa metáfora da fênix, para a gente sair até do lugar comum dos ditados, né? Do matar um leão por dia, por que não renascer todo dia? Então, eu achei interessantíssima essa metáfora que você fez nesse sentido, de ressignificar até o que já está pronto, o que já está dado o tempo inteiro, né? Esses ditados que a gente escuta todos os dias, e ressignificar a partir da arte. Achei muito interessante, gostei muito do compartilhar. Bacana, bacana. Ressignificar é uma palavra perfeita. Acho que muito a gente pode estar ressignificando. Cristiana, Oi, Regina. por gentileza, depois você poderia colocar a imagem de novo, que eu perdi aqui no quadro. Qual delas? Depois pode ser agora. A minha sobrinha de 6 anos, quando eu estava jogando o jogo da memória com ela agora, durante esta pandemia, a gente joga jogo da memória. Ela me deu o apelido de Dory, então não dá para eu colocar Dory, se ligam na Dory, do Procurando Nemo, aquela peixinha sem memória? Esqueci. Então não dá para ser depois não, tem que ser agora. Foi a Fênix, Tá né? ótimo. Eu não lembro qual delas, vou botar um aqui. Tá bom, obrigada. Entrou? Entrou, Regina? Sim, tá entrando.
Tá ótimo, obrigada. Deixa eu ver se eu acho que tem uma que eu não mostrei ainda, mas acho que é porque eu fechei aqui o arquivo. E, assim, esse não é uma fênix, não. Mas me digam, que sensação que dá com essa imagem? Ah, não é aqui que eu pego, não. Peraí, só um instantinho. Ah, só um instantinho. Tem outra fênix, vou mostrar para vocês. Essa tá escrito, uma fênix por dia. Não mostrou, Cadê a Cris. hora? Não mostrou? Ah. Vamos lá, tentar aqui de novo. A outra imagem. Ela foi embora a imagem que eu queria, gente. Peraí. Tem uma imagem que... Ah, tá aqui. Apareceu? Apareceu. O que apareceu? Um pássaro com uma rede, uma grade e uma lua no fundo. Ah, pronto. Então foi aqui. É porque... Né? Qual a sensação, né, com essa imagem? É meio óbvio, né? João Vitor, bota de novo, João Vitor, que eu não consegui ler. A Fênix motiva a continuar, que coisa Você boa. consegue ler. Cris, você consegue ler entrando no chat. Você quer que eu leia para você? Quero. Lê para mim, o João Vitor falou, não peguei. Vou ler. Estou a pandemia inteira em um quarto e a arte foi minha fuga. Pintei muito, pratiquei modelagem, música e tento usar esse tempo de isolamento para conhecer mais. João Vitor. Luísa Silveira. A sensação que me dá de ver a Fênix é de força. Me motiva a continuar batalhando todos os dias, renascendo. Perfeito, perfeito. Cristiana. Oi. Até nessa imagem da Fênix aí com a grade, né? Parece uma rede também. Até me lembra as redes que a gente coloca aqui de proteção nas janelas, né, em edifícios. E quando você mostrou para a gente esse lado aí do seu consultório, e você disse que ainda usa o outro lado, né, com seus clientes, pacientes, eu achei muito bacana porque amplia a visão que a gente tem aqui do outro, que tá trocando com a gente virtualmente. A gente dá essa licença para ele entrar na nossa casa, a gente pede permissão para entrar na casa dele, mas esse retângulozinho aqui, com o passar do tempo, a gente percebe que ele precisa ser ampliado, não só fisicamente, mas por conta da própria relação, do vínculo que vai se estabelecendo, né? Então, quando você colocou para a gente aí que você usa esse lado, mas você também usa o outro, me ocorreu que essa semana também, eu já até anotei aqui, que para as minhas clientes, no próximo atendimento, eu quero mostrar todo o espaço aqui do meu setting, porque eu estou sentindo essa necessidade também de algo mais, né? Daquela bola de neve que vai aumentando e a gente quer abarcar o máximo possível o outro. E dá também essa sensação de arrebentar as grades, arrebentar a rede, aumentar. Muito bacana. Muito bom você estar dizendo isso, Regina. É a criatividade, né? Isso, é a criatividade, e assim, a OMS cunhou um termo, que eu acho interessante, chamado fadiga pandêmica. A gente está cansado. Então, de repente, aquele mesmo fundo para o cliente
cansa. O que não cansaria, talvez, no consultório, numa tela, é muito reduzido, né? Então, assim, essa semana aconteceu por acaso, né? Porque o ar-condicionado aqui não estava funcionando, aí eu estava atendendo em outro cômodo, mas a internet não chegou no outro cômodo, eu precisei voltar, então eu precisei andar pela casa no começo do atendimento, né? E aí foi muito interessante, porque o caminho foi inverso, né? Que eu estava vindo lá do outro cômodo para cá, né? E aí eu passei pela casa, e a cliente aqui comigo, né? Passeando pela casa, ela achando o máximo passear pela casa. E eu tenho uma janela, assim, que eu botei no meio da parede, eu moro em apartamento, né? E aí, essa janela no meio da parede remeteu a uma série de conteúdos, né, de janela, de abrir a janela, de não abrir a janela, de quais eram as janelas dela, né, porque foi uma coisa que aconteceu, a internet não funcionou lá, eu tive que mudar de lugar, e aí eu saí, desliguei a câmera, saí andando pela casa, e esse mostrar a minha casa parece que ajudou mais, contribuiu um tanto com que o outro mostrasse a casa dele. E aí eu já estou falando da casa corpo, a casa emoção, a casa sentimento, a casa com angústia, a casa do que eu tenho medo de mim, né? E aquilo que eu tenho medo fica aqui me atormentando. Fadiga pandêmica, Bruna, fadiga pandêmica. Né? É muito legal, Regina, eu acho que tudo a ver, mexer aí no setting, de vez em quando eu dou uma mexida aqui assim também, pintei uma parede, às vezes eu boto um pano de fundo, né? Quando é live eu sempre ponho um pano de fundo assim, né, que é do outro lado também. Veio uma outra pergunta aqui agora. Por algum motivo, Karine, eu não consigo ler. Alguém falou aqui, eu não estou conseguindo ler. Eu vou ler para você. Eu vou ler para você, só um minuto. A Bruna Monteiro perguntou como é o termo fadiga. Aí eu falei, fadiga pandêmica. Vocês não estão sentindo isso não, gente? Demais. Né? Mas tinha uma outra pergunta depois. A Nani Santana disse: tive que pôr rede no meu apartamento por causa de um gatinho que me adotou no início da pandemia. Ele me ajudou muito, me fez companhia. Gosto muito de tirar fotos. Tirei muitas dele, minha e também. Entre as frestas da rede, do céu, da rua. Busco a amplitude, mesmo estando restrita. Obrigada pela partilha, né? Acho que foi um poema. Que bom que tomou a primeira dose, que bom. Né? Pediu desculpa que está oculta, que chegou da rua agora e tomou a primeira dose da vacina, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E está assistindo no shopping, olha que maravilha. Né? Ótimo, maravilhoso, maravilhoso. Então, a gente está com isso tudo entranhado, né? A gente vive... não tem como eu separar o consultório... Assim, nunca tem, na verdade, o ser humano está dentro do mundo e a gente está sendo afetado por esse mundo. Agora, tem uma questão que, assim, que a gente, terapeuta, está vivendo uma pandemia, assim como os clientes também. É diferente, né? Aquela pessoa está vivendo uma coisa e eu não estou. E a gente está afetado há muito tempo, sensações de luto, de abandono, a nível de poder público, Aí vou colocar uma opinião política muito pessoal, eu fui vacinada essa semana também, eu tive uma emoção muito gigante, e isso tem tudo a ver com arte, gente. Depois eu escrevi muito, eu pintei, sabe? Eu tive uma emoção muito gigante
tudo muito organizado, foi um atendimento muito bom. Eu fiquei muito feliz de existir o SUS. Eu estou escrevendo um texto que eu vou publicar nesse sábado agora, cujo título, por enquanto, é Felicidade Angustiada, porque eu fiquei muito feliz, mas dá um desespero que todo mundo possa ter essa mesma felicidade, assim, urgentemente e agora. Veio, agora apareceu para mim as coisas do bate-papo que não estava aparecendo. Muito boa essa orientação de mostrar e mudar o espaço do atendimento. Lógico, e aí, assim, dentro do que você está disponível, né? É importante ver isso, assim, eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu sou uma pessoa que, bom, eu comecei aqui no canto do meu escritório, no chão, quebrando as coisas, né, numa performance. Então, cada um é quem é. Então, é interessante mudar, mas é importante estar atento naquilo que você está disponível para mostrar para o seu cliente. Né? É importante estar atento nos seus próprios... Quais são as minhas fronteiras? Quais são os meus limites? Isso é muito importante. Né? Eu tenho trabalhado muito com escrita criativa e tenho algumas técnicas de escrita. Trabalho com material que o pessoal tem, como boa parte das pessoas que eu estou atendendo eu já atendia, então eles tendem a ter alguns materiais em casa, outros se empolgaram, compraram pela internet, depois teve aquela fase que a coisa amansou, a gente começou a sair, achou que tudo ia acabar, na hora dos fogos do Réveillon, a gente ia amanhecer, o raciocínio mágico, quem nunca, né? A gente ia amanhecer no mundo novo, e, então a gente vai trabalhando dentro das possibilidades, né? Assim, algumas pessoas têm... Por pouco eu tenho trabalhado com argila, que não é tão simples comprar, e as pessoas não vão ter em casa, mas lápis, papel, caneta, tinta, é bem fácil, é bem fácil. Olha só, muito bacana isso, Natália. A Natália está dizendo uma coisa aqui, gente, tão legal. A arte tem me ajudado muito no processo de autoconhecimento. Buscava sempre pintar de modo perfeito, e isso gerava uma pressão e desgaste grandes. Quando comecei a soltar, explorar a aquarela de modo bastante fluido e espontâneo, sem expectativas no resultado final, parece que destravou muita coisa aqui dentro. Né? Obrigada por esse encontro. Olha, isso que você está dizendo é super importante, que é essencial dentro da arte-terapia. O foco da arte-terapia, ele é o processo, e não o resultado. O resultado não importa? Ele importa, mas como parte do processo. O que mais importa, inclusive, o objeto em si da arte, a obra de arte, sou eu mesma. A obra de arte é o vivido. É o que acontece comigo à medida que eu faço. A aquarela é fantástico, porque, assim, você não controla a aquarela. Se você ficar na coisa de que precisa do controle, você lascou, né? Assim, não vai, você acha que a gente vai para um lado, vai para o outro, né? E quanto mais água, mais fluido, mais... Só que aí você pode fazer outra coisa. Opa, a tinta foi para cá. Então, deixa eu... Aí você vai mudando. Você ia fazer pensou que você ia fazer uma coisa, você vai fazendo outra. Né? É muito interessante. Pena que eu não mandei aqui para o computador uma imagem de aquarela que eu tenho. Vou fazer uma marmota aqui com vocês. Isso foi muito interessante. Não era o que eu ia fazer, é para a ilustração de um livro. Eu não sou aquarelista, eu gosto de pintar com aquarela, mas não mexo com a técnica, sem desqualificar, mas é porque eu gosto muito dessa experiência de abrir mão do controle, né? Ela é muito potente. Oi, acho que não só para mim. Oi? Cristiana, sou eu, a Nani, sou eu que estou aqui na rua, eu sou do Rio de Janeiro, aí arrumei um cantinho aqui. Você está falando de aquarela? Eu já fiz arte terapia, sou professora de arte, me interessa o assunto. E eu falei uma vez para minha arte terapeuta que eu tinha medo de usar manequim,
porque o Nanquim, ele também traz essa coisa do inesperado, de repente você não ter o controle sobre ele. E eu evito um pouco essas coisas, por essa dificuldade de finalizar, de controlar, de querer tudo perfeito. E isso aprisiona a gente, né, na criatividade. Não, e no meio do que a gente está vivendo, se quiser tudo perfeito, o sofrimento triplica, né? Imenso. Eu quero deixar registrado aqui como que ela foi importante para mim. Infelizmente, eu a perdi agora na Páscoa. Ela tinha um problema de coluna, internou, desinternou. E ela querendo atender a gente no hospital. Chegou a marcar o mês de março inteiro para mim. Mas o que ela já me ajudou e me impulsionou, através da arte-terapia, já me trouxe, assim, uma tranquilidade, que ela me atendeu online, né, durante esse tempo. Durante esse processo todo. Esse trabalho é muito importante e ela foi essencial para mim. É isso que eu queria dizer. Obrigada pela partilha, Nana. Obrigada pela partilha. E é interessante, né? Isso faz parte da gente se permitir também. Você está no meio da rua e acompanhando, né? Tem uma permissão de não precisar ser tudo certinho, sentado naquele lugar que deveria ser, por que deveria ser, né? Então, isso é muito, muito bacana. Eu estava aqui procurando uma imagem. É verdade. Eu sou muito fissurada por imagens e estou aqui sem a minha imagem. Resolvi botar pelo menos a minha voz para dar uma participada mais efetiva e vencer os meus próprios limites em relação a isso. É importante. Isso, a gente vencer os próprios limites. Mesmo que eles estejam restritos. E aceitar, né? Assim, é muito absurdo se eu mostrar isso aqui assim no telefone, dá para ver? Dá. Né? Isso aqui é um dente de leão, né? Ele nasceu porque a tinta não foi para o caminho que eu tinha esperado, sabe? E virou... depois eu trabalhei em cima, né? Tem uma menina... O desenho se amplia, né? Vai para a ilustração de um livro. Então, tem coisas que vão assim, né? Que funcionam assim. E a gente precisa, não sei, a gente pode emprestar isso para as pessoas com quem a gente trabalha, para que elas se permitam também, né? Eu vou contar aqui um exemplo, esse foi antes da pandemia, mas eu acho válido, não precisa ser tudo pandemia, né, gente? Uma menina que eu atendo, assim, primeiro que ela pediu desculpa para tudo, aquela pessoa que nasceu culpada, né, que sente culpa da própria existência. E aí a gente estava trabalhando com um papel bem grande é desse tamanho aqui, deixa eu mostrar que eu tenho aqui. Fechei. Oh, meu Deus. Só um instantinho, paciência aqui comigo, tá, gente? Pronto, isso aqui é bem grande. Apareceu? Alguém responde para mim se apareceu? Apareceu, sim. Essa criança tem 4 anos, eu não trabalho com criança, não, porque eu tenho essa foto aqui. Essas são as garatujas, Miguel Caetano e suas garatujas, foi o nome que eu dei para esse trabalho, só para vocês terem noção do tamanho do papel, tá certo? Então, é um papelão grande, ele é mais ou menos do tamanho de 8:4, um pouquinho maior do que 8:4. Então, cabia muita expressão. A gente estava com esse papel no chão, com muita tinta. Tem um artista chamado Pollock, né? E o Pollock é um artista americano da década de 50, que ele pintava, faz parte do expressionismo abstrato, então ele pintava sem tocar o pincel na tela, que não era tela, era só a lona, né, o tecido da tela, né? Depois que colocava no bastidor, o bastidor é aquela madeira onde a tela é colocada. Então ele ia nessa coisa da expressão. O que é isso? Era um gesto, quase como uma dança, e o que fica no papel ou na tela
é a impressão do gesto, né? E é muito interessante, e assim, aí caiu uma gota de tinta no chão, porque assim, quando a gente está trabalhando com arte terapia, não dá para eu querer que fique tudo sem nenhuma manchinha, né, gente? Assim, não vai rolar. Caiu um pedacinho de tinta no chão. Pollock. Esqueci o primeiro nome dele, mas o Google resolve, gente. Botei Pollock. Jackson. Isso, Jackson Pollock. Obrigada. E aí ela tava no chão. Pá, não sei o que, curtindo, mas... Ai, meu Deus, caiu. Aí virou um copinho de tinta. Tinham vários copinhos, cada um com cor, né? Virou um copinho de tinta. Desculpa. Aí mais adiante ela virou outro. E aí pingou tinta na parede, ficaram algumas gotas assim na parede do consultório, ela quase morre, não sei o quê. Aí eu sei que essa hora, eu fui lá, né? Deixa eu botar aqui longe assim pra vocês verem. Me abaixei e fiz assim, com a minha mão assim, na tinta que ela tinha derrubado. E fiz assim, puf, na parede. Aí ficaram lá a marca das minhas mãos com tinta na parede. Aí ela olhou e fez assim. Então pode cair a tinta na parede, né? E aí ela se soltou, né? A gente fez esse trabalho algumas outras vezes, faz alguns anos que eu acompanho, né? Hoje esse trabalho é grandão, ele fica em cima da cabeceira da cama dela, né? Que eu passei a saber que ele está em cima da cabeceira da cama dela por conta do atendimento online que ela faz no quarto, e o trabalho fica lá no fundo, né? E mais adiante ela fez outros, e ela solta o corpo todo nisso. E aí ela traz, assim, a palavra que ela disse ao terminar foi liberdade. Então, é uma pessoa extremamente contida, que pedia desculpa para tudo, né? Lógico que não é todo mundo que vai ter essa liberdade no set terapêutico de repente, pintar a parede. Com essas mãos pintadas na parede, aconteceu uma coisa que foram outros pacientes chegando e diziam assim, eu posso pintar também? E aí várias pessoas pintaram a parede, tem uma pintura coletiva e tem uma comunicação, assim, diz para a pessoa que fez essa aqui, que eu achei que ficou muito lindo. Diz para o outro que esse cavalo marinho mexeu comigo e eu vou fazer um cavalo marinho na minha casa quando eu chegar. Os meus clientes começaram a se comunicar pelos desenhos da parede, sabe? Rolou um momento assim, que faz parte do inesperado, né, assim, e da gente lidar. A gente não faz um planejamento de como vai ser a sessão terapêutica. Você pode até ter coisas que você sabe que precisa trabalhar, técnicas ou instrumentos que você sabe que podem ser interessantes para aquela pessoa, mas eu proponho, né, da pele para dentro, eu não sei o que acontece. Eu fiz uma performance, vocês sentiram coisas diferentes. Medo, angústia, achei que estava arrumando material, libertação, e por aí foi, várias coisas. Na hora, esse fazer artístico também é diferenciado para cada um. E as pessoas têm experimentado isso agora, a maioria dos que eu trabalho, na sua própria casa, né? Que ganha uma outra forma, né, de apropriar do próprio espaço, de modificar. Algumas pessoas têm cuidado mais da casa, né, dos espaços para ficar mais confortável, já que passa mais tempo em casa. E teve uma coisa assim, eu trabalho também com exercícios de respiração, trabalho muito com artes visuais e com o corpo, né? Dentro disso, muitos exercícios de respiração, relaxamento, trabalhos de expressão corporal. Tem uma moça que eu acompanho, que ela, quando a gente fazia algum exercício de traz um quadro de ansiedade significativo, então sempre que a gente fazia algum exercício de respiração, relaxamento, ela às vezes dizia assim, tudo que eu queria agora era estar na minha cama. E aí teve um momento que ela estava muito estressada com questões da universidade, a questão de estar tendo aula
online, chega uma hora, né, que não tá simples, tal, e a gente, quando foi chegando, assim, uns 15 minutos para terminar a sessão, ela perguntou, Cristina, a gente pode fazer um relaxamento? Aí eu, pode. Aí ela olhou assim, gente, era o sonho da minha vida, o relaxamento na minha cama. Assim, quando terminar, eu posso só desligar, sem ter que sentar e a gente conversar a respeito de alguma coisa? Pode. Então, era assim, a gente fez exercício de respiração, ela estava muito cansada, ela tinha tido insônia na noite anterior, já era assim umas 18h30 para 19 horas, e ela praticamente dormiu, né, assim, quando eu terminei o exercício, ela disse, boa noite, tipo, teclou lá o celular, e continuou a sessão seguinte, ela me falou que dali ela já embalou, só acordou de manhã. Então, são alguns experimentos novos que vão acontecendo nessa experiência e que a gente precisa se permitir. Que a gente pode se permitir. Alguém mais quer falar alguma coisa? Luzia? Cristiana, primeiro quero te agradecer pela tua contribuição imensa, parabéns pelo teu trabalho. Queria compartilhar só o que aconteceu ontem, eu e minha neta, pelo telefone, pela chamada de vídeo. A gente fez uma brincadeira de desenhar. A gente escolhia um animal de 4 patas, ela escolhia primeiro e a gente desenhava, depois a gente mostrava o nosso desenho. E aí ela escolheu por primeiro. E o animal foi uma girafa. Aí eu fiz o meu desenho. E na hora que eu olhei para o meu desenho, eu falei, isso aqui não tem nada a ver com girafa. O meu desenho se parecia com uma lhama. E aí na hora eu falei, meu Deus, será que eu mostro ou não mostro? Fiquei meia decepcionada com o meu desenho. Mas depois eu olhei e falei, foi possível esse desenho. E aceitei o meu desenho, que seria uma girafa, então é uma lhama. É uma lhama para mim. Isso foi possível. Isso foi muito legal. Quando eu pensei dessa forma, eu consegui mostrar a minha girafa. Tem uma coisa... Quando você fala da gente não ficar no controle, Cristina. E tem uma coisa que é o seguinte, se você quiser que seja uma girafa, pode ser uma girafa, se você quiser que seja uma lhama, pode ser uma lhama. Foi uma lhama para mim. Então é uma lhama, tá resolvido. Né? Gente, eu vou mostrar só mais uma imagem, deixa eu ver se eu acerto. Eu ia ler um texto para vocês, mas não vou não. Eu levantando a minha própria mão aqui, gente. Ai, meu Deus. Essa imagem... Não está aparecendo, não. Ah, vai aparecer. Esse trabalho eu chamei de Viver Não É Preciso. Eu acho que tem os meus contatos aí embaixo também. Se alguém quiser, meu contato pessoal profissional, digamos assim, né? Quem quiser ver as coisas do Instagram tá aí. Mas eu chamei de Viver Não É Preciso, né? Da música mesmo, né? Entre aspas, Viver Não É Preciso. Não é preciso, né? Vocês conhecem a música? Navegar é preciso, viver não é preciso. Né? E é preciso de precisão. Eu lembro que quando eu era criança eu ouvia essa música, eu não conseguia entender isso, até eu entender que não era preciso de necessidade, era preciso de precisão. Então, esse trabalho chama Viver Não É Preciso, e dentro de casa, né, o barquinho está dentro de uma bacia, que era exato, essa poesia foi musicada, né, que era o possível dentro desse momento. Né, foi o ano passado ainda, logo no começo da pandemia. Mostrei esse trabalho na Mostra SUS, que está acontecendo online no Instagram. E,
gente, o que eu tinha para trazer para vocês era isso, né? Eu posso passar assim o dia inteiro falando de arte-terapia. Fiquei com vontade de ler uma crônica que chama-se A Panela de Pressão. Não, eu e a Panela de Pressão, é A Panela de Pressão e Eu, mas se vocês jogarem A Panela de Pressão e Eu, Cristiana Moura, ou Panela de Pressão e Eu, Crônica do Dia no Google, vocês acham que alguém falou aí dessa coisa da pressão, né? E aí eu lembrei dessa crônica, mas vocês podem ler, fiquem à vontade. E eu vou passar, vamos já indicar cursos, tenha calma. Passar aqui a palavra para a Ingrid, né, que fez esse, pessoal da artesania, que me fez esse convite maravilhoso de estar aqui com vocês hoje. E muito obrigada pela atenção, pela participação e pelas partilhas. Cristiana, muito obrigada pela sua fala. Eu fiquei encantada com tudo que você trouxe, com as partilhas dos participantes também, né? Então, foi uma fala muito rica, muito linda, né? Muito obrigada. A performance também, não poderia deixar de falar, mas a gente está muito feliz com essa parceria, com a sua presença aqui, com a sua fala. Muito obrigada mesmo, né? E antes de abrir um pouco mais para o diálogo, para quem quiser fazer ainda alguma colocação, eu queria passar aqui algumas informações sobre um curso, né, que a gente vai estar iniciando. Na verdade, essa aula foi uma aula inaugural, uma aula de aquecimento para esse curso, né, que é um curso que vai ocorrer com a Cristiana aos sábados, né, no dia 8, 15, 22 e 29 de maio, né? Das 8 às 12h30. Né? Também pela plataforma Google Meet, né? Público-alvo para esse curso, né? Profissionais e estudantes das áreas de saúde, humanidades, educação e artes, né? O curso tem um valor único de R$ 280, e as inscrições elas podem ser feitas, a gente vai deixar o linkzinho, e também a gente vai mandar um e-mail para vocês, né, com todas essas informações, com o link para inscrição, para quem tiver interesse. Pronto, eu acredito que a Tercila já colocou aí o link para inscrição, né? Então a gente vai ficar muito feliz com a participação de vocês nesse curso, e dar continuidade a toda essa conversa, né, a toda essa troca, certo? E aí, Cristiana, eu vi que teve alguém que perguntou aí, e aí eu queria já puxar o debate novamente com essa pergunta sobre a formação, né? Qual a formação necessária para o trabalho com arte-terapia, né? Se precisa ser psicólogo, ter uma formação em artes, como é? Queria que você falasse um pouquinho mais. É preciso ser estudante ou ter um nível superior, né? Geralmente nas áreas de humanidades, educação, saúde e artes. Não precisa ter nenhum estudo anterior em arte. Pode ser aquela pessoa que diz assim, mas eu não sei nem desenhar, eu só desenho boneco de palitinho, ou então que nem as garatujas do meu neto, aquela criança em cima do papel é meu neto, gente. E, né, agora precisa ter disponibilidade para experimentar. Disponibilidade para experimentar, isso é essencial. Pode, inclusive, desligar a câmera no momento de um trabalho corporal, se não quiser aparecer, não tem problema. Pode, mas, assim, é importante ter disponibilidade para experimentar. Certo? E saber que a gente não sabe onde vai dar, mas costuma ser muito bacana. Costuma ser muito bacana. Né? É navegar junto. Aqui alguém perguntou, quem é formado em arquitetura, se pode estudar e trabalhar como arte-terapeuta? Pode. Tem algumas questões que, por exemplo, a gente não tem uma associação de arte-terapia no Ceará, né? E o pessoal da Associação Brasileira tem brigado para que a arte-terapia seja uma profissão, e tem uma intenção de que haja graduações em arte-terapia. Isso ainda não existe. Né? Você tem que ter uma formação em arte-terapia e pronto, né? Você pode se cadastrar como é que eu digo? Em outra associação, né? Assim, as pessoas que procuraram se cadastrar aqui no Ceará em associações se cadastraram ou na de Natal ou na de Recife.
A gente não é muito de política aqui, não. Tem muitos bons arteterapeutas. Eu dei curso de formação por anos, agora eu estou preferindo dar cursos menores, por questões mais pessoais mesmo, de ter meu tempo mais livre, de ter mais lazer e tudo mais. E assim, uma vez sendo psicólogo, e você faz um curso introdutório e aprende algumas formas de facilitar a expressão através da arte, você pode usar como psicólogo aquilo que você aprendeu. O psicólogo pode usar. Se você é terapeuta ocupacional, você vai usar aquilo ali que você aprendeu na terapia ocupacional. Fisioterapeuta, fonoaudiólogo, a mesma coisa. Né? O arquiteto, ele, possivelmente, um curso de arquiteterapia vai te sensibilizar para o trabalho com arquitetura, e para trabalhar como arteterapeuta, aí, né, é necessária a formação, porque o arquiteto não está num consultório trabalhando com pessoas. Então, quem está no consultório trabalhando com pessoas, aquilo que aprender dentro de um curso, seja ele introdutório, seja ele de extensão, e por aí vai, você pode lançar mão dentro do seu trabalho, sim. Ficou claro? Pelo que eu entendi, assim, para trabalhos com a arte-terapia, né, para quem não é psicólogo, ainda não trabalha com consultório, é preciso a formação, né, em arte-terapia. Mas podemos usar também esses conhecimentos adquiridos em outros cursos, né, cursos introdutórios, né? Isso, porque assim, gente, a arte não é um poder, não é um objeto que a arte-terapia tomou para ela. Então, terapeuta ocupacional trabalha com arte demais, gente, né? A gente já trabalhava, a gente já experimentou arte na escola, na educação infantil, às vezes de uma forma muito errada. Você pintou a sua árvore de azul, a professora chegou e disse, a árvore não é azul, é verde. É uma pena isso, né? Uma pena, mas é lhama, não é girafa, né? Então, é possível, você já faz o trabalho, você aprende uma coisa nova, você abre o seu trabalho. E aí tem uma coisa de quando a gente se autoriza. Eu gosto de dizer o seguinte, que não é necessário você ter conhecimento técnico no sentido do desenho da figura humana, né? Eu preciso conhecer materiais, conhecer essa coisa toda. É preciso ter intimidade com a arte. E eu preciso ter experimentado comigo antes de propor para o outro. Isso é essencial. Eu não proponho para alguém uma coisa que eu não experimentei comigo. Pode, lógico que nem todo mundo concorda com isso, eu já li autor falando diferente e tal. Eu não proponho para alguém alguma coisa que eu não experimentei comigo. E se alguém for botar alguém para quebrar vidro no consultório, gente, é melhor que seja maior de idade, hein? Pronto, foi só uma brincadeira. Lauro, vem fazer o nosso curso online, Lauro. Vem fazer o nosso curso online. Não, a Unifor não conseguiu fechar a turma. O curso de formação longo, só o Instituto Acre faz, mas só vai fazer presencial, só Deus sabe quando. O nosso curso maravilhoso online, você pode falar aí com as meninas, se tiver interesse. E esses cursos menores de arte-terapia, quando o fim do mundo passar, eu vou estar oferecendo presencialmente também. Tá bom. Obrigado pela informação, Cristiana. Eu vou ver se eu organizo os horários, que está uma correria também, assim, tem que para fazer direitinho, né, comprar material, experimentar. Eu já tive a oportunidade de fazer... Gente, mas não dá tempo de pegar o material, a gente desenha na parede. Eu já tenho fiz algumas formações breves com trabalho corporal, com o professor lá em São Paulo, então tem um trabalho corporal, tem um trabalho de dança, de música, de pintura, e a gente tem que aproveitar isso para o trabalho, né, na formação, né? Sim, sim.
Que bom que bacana que você já tem uma experiência. Caena tá perguntando aqui, diz assim, responde a minha pergunta, por favor, eu não estou achando qual é a pergunta da Caena. Você segue alguma abordagem na psicologia para fazer a ligação com a arte? Eu sou gestalterapeuta, Caena, eu sou gestalterapeuta, eu tenho um pé na psicologia transpessoal, né, e aí eu tenho uma trajetória, assim, longa, assim, eu sou facilitadora de biodança, eu sou formada facilitadora de biodança, mas eu já não trabalho com biodança, eu tenho uma experiência boa com dança-terapia, mas a minha formação de base é a gestalterapia. Respondi, Caena. Mas isso não, assim, os meus alunos têm as formações mais variadas. Eu tenho aluno que tive alunos que são psicanalísticas, alunos que são psicodrama, alunos que são filósofos, alunos que são, inclusive já tive aluno arquiteta, né? A gente não vê dentro da arte-terapia, vou falar uma coisa que pode parecer preconceituosa, talvez seja. Há uma abordagem psicológica, não é uma bíblia que eu boto debaixo do braço. Então, a gente consegue dialogar muito bem com psicanalistas, gestalterapeutas, pessoal da CP, pessoal junguiano, pessoal... dificilmente, foram poucos alunos que eu tive da TCC, mas também né, é aberto para quem tiver afim de pôr a mão na massa. Eu espero ter respondido, Caena. Lauro, te respondi? Foi tranquilo? Beleza. Sim, respondeu. Eu perguntei mais assim por curiosidade. Eu estou com um livro aqui na fila para começar a ler, que é Arte Gestalt, que provavelmente você conhece. E eu gosto muito da Gestalt, só que eu ainda sou estudante, né? Ainda não escolhi muito bem minha abordagem, mas eu sei que a arte é um conceito muito amplo, né? Que dá, com certeza, todas as abordagens da psicologia dá para trabalhar com arte, né? Esse livro, ele é o primeiro, né, assim, que discute arte Gestalt. E ele vale a pena, acho que você vai gostar dele. Mais alguém, gente, gostaria de deixar alguma pergunta, algum comentário? Deixa eu ver se tem aqui no chat alguma. Ingrid, qual o horário do curso? O curso vai ser de 8 às 12h30, aos sábados. Né, o curso é um curso introdutório, teórico, vivencial, arte, terapia e invenção de si mesmo. É interessante, gente. Pode falar. Porque né, é online e é vivencial, sim. Né? A gente já falou aqui, eu já expliquei, né, que tenho trabalhado, e o curso, já tive a oportunidade de dar uma aula de arte Gestalt na especialização de psicologia, de psicologia clínica fenomenológica na Unifor, e foi super vivencial, né, assim, o pessoal até ficou de câmera aberta discutindo, quando chegava na parte da vivência, alguns ficavam à vontade para ficar com câmera aberta, outros não, e super deu certo, sabe? Então, dá para... E aí a gente se vira, entendeu? Assim, às vezes tem filho, a criança sobe em cima do colo, faz o trabalho junto, dá sede, bebe água, tem gente que desliga a câmera para comer, não precisa, pode, não pode, dá para ficar à vontade, sabe? E funciona bem. Né, eu brinquei até com o pessoal assim, pessoal, liga a câmera, todo mundo solta pum, a gente já sabe quando alguém virou assim de ladinho, é um pum, não tem problema. Né, vocês desculpem, porque a gente está tudo dentro de casa, né, fica à vontade, em geral está vestido de cima para baixo, né, da cintura para cima, são coisas que estão fazendo parte da vida de basicamente todo mundo. Eu acho que passaste todas as informações, Ingrid? Eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Teu telefone... É isso. Eu esqueci do microfone. Estão perguntando sobre a temática que vai ser trabalhada, sobre os temas que vão ser trabalhados. Você quer falar um pouquinho, Cristiana?
a gente vai falar sobre criatividade e invenção de si mesmo, né? Vamos falar principalmente sobre isso, só que eu vou desmanchar isso, né? E vamos estar trabalhando sobre as possibilidades expressivas da arte, né? Sobre desenho, pintura, e aí vai variar um pouco de cada material que as pessoas tiverem, e aí tem uma flexibilidade no nosso trabalho, porque, por exemplo, eu faço uma proposta, eu também vou fazer uns experimentos propostos pela artista, quem conhece, Lígia Clark, né? E aí, assim, a gente compartilha um pouco do que foi vivido. A partir do vivido, pode ser que surja uma temática, afetividade, né? Então, assim, eu posso, no momento, estar trabalhando com desenho, agora vai todo mundo desenhar. No momento, eu posso estar trabalhando com escrita, vamos trabalhar com escrita criativa, eu prefiro chamar até de autoescrita do que escrita criativa. E vamos supor que as pessoas se colocaram, surgiu a temática afetividade. Então, eu posso trabalhar com essa, né, com essa temática afetividade, e cada um pode escolher o material que quer. Então, tanto vai ter momentos que a gente vai trabalhar, eu pedir assim, pessoal, providencia aí um papel mais grosso, né, um lápis tal, etc e tal, como a gente trabalha com temas que emergem. Né, é uma metodologia freiriana, que trabalha com palavras geradoras, né, então, assim, tem o que acontecer com o grupo também guia para onde a gente vai. E essa imagem assim, tá me, dentro do meu processo criativo para a construção do curso, é essa imagem de uma fênix por dia, né, da gente estar trabalhando a reinvenção, o renascimento, essa é uma temática importante. E aí os materiais, eles vão dar uma variada também, porque dentro do que cada um consegue, as pessoas estão em locais diferentes, tem local que está em lockdown, tem local que não está, eu tenho material em casa, não tenho, dá para pedir, dá para ir comprar, eu sou paciente de risco, não sou, tem muita coisa aí, mas a gente tem flexibilidade, tem a maleabilidade da água para trabalhar com isso, gente. Lígia Clark é fora de série, né? Tem uma aulinha de Lígia Clark no nosso curso, assim, mostrando os trabalhos dela, tem uma aulinha de Lígia Clark, a gente faz um experimento para quem conhece do Caminhando, tem uma propostazinha com a Lígia Clark aí no curso, tem um dia para ela, uma das nossas aulas é Lígia Clark. Pronto. Alguém perguntou se a gente vai emitir certificado, e a gente vai sim, certo? Para quem quiser, quem solicitar, a gente vai emitir o certificado sim. Acho que tem alguém com uma levantada, não estou conseguindo ver o nome. É a Luzia. Você quer falar? Vocês me responderam com relação ao horário. Ah, tá certo, tá, Jorge. Obrigada, gratidão imensa a cada um de vocês. Obrigada a você. Outra pessoa perguntou também sobre carga horária, né? Eu não estou com essa informação aqui, mas eu acho que são as 25 horas, não é, Cristiana? A carga horária do curso. Mas, de toda forma, a gente vai mandar por e-mail essa informação. Não sei agora com a dúvida se são 25 ou se são 30 horas, estou na dúvida também. São aos sábados, de 8 às 12h30, né? O sábado do dia 8, dia 15, 22 e 29. Certo? É porque a hora-aula dia de sábado, né? Isso são 45 minutos, né? Aí a gente calcula e vê quantas horas são para o certificado. Isso. Assim, Caína quer saber como é que faz para ter acesso à gravação da aula. A gravação a gente vai mandar por e-mail o link. A gravação dessa aula inaugural, né? As demais aulas não serão gravadas. Por conta de ser vivencial e de ter partilha, tá certo? Então, para a gente poder se sentir à vontade, a gente faz um contrato de sigilo, a gente não vai gravar, porque a gente vai estar partilhando as experiências pessoais, emocionais, de conteúdo de cada um, na medida que cada um quiser partilhar. Posso terminar lendo a crônica?
Posso Deve. perguntar uma coisa? Pode. O pagamento pode ser feito por fatura? Através de fatura? Pode sim. Tem a opção de pagamento por cartão, por transferência, à vista, né? E por boleto. Pronto, mais alguma questão? Acho que não. Posso ler a crônica? Comecei com a performance, fiquei com vontade de terminar com a crônica. Posso? Pode sim. Por favor. Lauro, Regina. Então, vou terminar, que eu achei aqui a crônica da panela de pressão. Panela de pressão e eu. Houve um tempo em que eu gostava de cozinhar. Hoje em dia, depois de filho criado, aposentei-me da rotina doméstica tal como a conhecia. Todavia, mesmo no tempo em que eu cozinhava, nunca usei panela de pressão. Vocês podem me perguntar, e o feijão? Eu deixava de molho antes de cozinhar. Por quê? Ora, simples a resposta. Eu tenho medo de panela de pressão. Aquele chiado me faz esperar, quase sem respirar, por uma explosão que vai acontecer já já. Nossa, já ouvi histórias terríveis sobre panelas de pressão explodindo nas cozinhas. No outro dia, resolvi cozinhar. Bem, não era um prato qualquer. Decidi por fazer uma carne de panela, dessas que se faz com legumes e na pressão. Segui passo a passo a receita. Então chegou aquele momento em que a panela começa a apitar, zumbir, chiar. Nem sei ao certo o verbo daquele som. Saí da cozinha num repente e fechei a porta. Vez por outra, eu entrabia cuidadosamente e espreitava a panela, o fogão, a vida acontecendo sem mim na minha cozinha. Meu coração acelerava. Medo de panela de pressão é que nem pânico de baratas e besouros voadores. A gente sai correndo e fecha a porta numa agonia danada só de imaginar a chance do inseto tocar a pele, sei lá. É como se algo terrível pudesse acontecer se tal bicho resvalar o corpo. Temo a panela e os insetos. Sinto falta da vida que acontece sem mim. No chiado da panela de pressão, parece caber o som das eras da existência em que me falta o ar. O som daqueles instantes em que minha ação na vida estagna. O som que reverbera corpo adentro a cada vez que me sinto pressionada. Ai, ai. Deus, que eu não permita que o mundo me cozinhe na pressão. E obrigada. Muito bom. Muito bom. Linda, muito bom. Estão falando, me identifiquei demais. Excelente. Perfeito. Então, é isso. Né? Eu agradeço a participação, a presença de todos, principalmente da Cristiana aqui, que nos tocou com toda essa fala, né? Todo esse conteúdo. Obrigada a todos. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Gratidão. Gratidão. Agradeço.